E agora, pessoal, que a gente já sabe algumas coisas sobre esse assunto, eu vou começar a fazer aqui, aproveitando a nossa finaleira, o estudo efetivo. Então nós vamos aproveitar a nossa aula para não só fazer uma revisão do que é mais importante, mas vamos estudar para valer. Vamos tentar fazer um estudo só para ver se é fato que a gente teria condições de chegar no dia da prova e acertar algumas questões. Olha só, primeira coisa importante sobre segurança da informação. Tem que saber que o termo que indica qualquer tipo de programa que foi criado ou desenvolvido para causar algum dano no sistema, não é vírus. Olha aqui comigo, eu preciso da atenção de vocês. Quando alguém diz assim, estou com um problema no meu computador, acho que tenho um vírus. A maioria diz, acho que tem um vírus. Imagina que alguém me trouxe o computador agora e disse, Rodrigo, meu computador está com um problema, isso acontece bastante, eu acho que está com algum vírus. E aí, olha só, eu fui verificar e tinha um cavalo de Troia. Então eu achei vírus? Não, porque cavalo de Troia não é um vírus de computador. E a maioria acha que cavalo de Troia é um vírus. Professor, mas o que o cavalo de Troia é? Então olha comigo aqui. É um malware. Malware é que é o termo genérico para qualquer tipo de programa que pode ou causa algum dano no sistema. A gente tem a tendência de usar o termo vírus como um termo genérico para os programas que causam algum dano. Então, esse cara, quando veio me mostrar o computador que tinha algum problema, ele devia ter dito o quê? Acho que tem um malware. Entendido para o dia da prova? Vou repetir, a questão diz o seguinte, termo genérico que indica programas maliciosos. Vírus ou malware é a resposta? Malware. Agora continua olhando a imagem comigo. Olha a imagem, é importante agora na imagem. Opa, aqui, ou lá, tanto faz. Malware. Vírus de computador. É um tipo de malware? É. É único? Não, porque existem outros, como os bots, como spyware, como ransomware, como worm, como backdoor, como cavalo de Troia, como rootkit e tantos outros. Então olha a imagem porque que ela é importante. As provas de concurso, quando fazem questão sobre malware, elas gostam de saber o porquê que algum malware é chamado de vírus e outro malware não é chamado de vírus. Vamos à resposta, bem simplinho, quer ver? Olha a dica. Vírus de computador, vamos pensar em vírus. É um tipo de malware, certo ou errado? Certo. Botamos no bolso uma questão. Segunda questão, para ser vírus, precisa ser um programa dependente ou independente? Um vírus é um programa dependente ou independente? Dependente. Porque o vírus de computador, olha aqui comigo, eu tenho essa caneta. Essa caneta é um arquivo do Word. Não é, né? Mas tenta imaginar que a caneta é um arquivo do Word. A tampa da caneta aqui é o vírus de computador. Observa a ideia. O vírus de computador, ele não funciona sozinho. Se ele estiver sozinho, ele não funciona. Mas, se esse vírus entrar dentro de um arquivo, aí ele pode funcionar. Porque o vírus de computador não é um programa independente, ele é um programa dependente. Ele depende de um arquivo ou de um programa hospedeiro para funcionar. Sem um arquivo e sem um programa hospedeiro, o vírus não funciona. Ele precisa entrar dentro de um outro arquivo ou dentro de outro programa. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. O vírus de computador é um programa que depende da execução do arquivo hospedeiro? Sim, eu disse que ele é dependente, então ele depende da execução do arquivo ou programa hospedeiro. Professor, dá um exemplo mais prático, simples, que caiu em prova até, da própria FAURGS. Olha aqui o que os caras fizeram. Eles disseram que mandaram um e-mail com um arquivo anexo, com um arquivo em anexo, um e-mail. E aí eu li o e-mail, recebi o e-mail e li o e-mail, mas não abri o arquivo em anexo. Não abri o arquivo em anexo. O vírus de computador fez a ação ou não fez? Não fez. Mas professor, tu leu o e-mail, tu recebeu o e-mail está aí no teu computador com arquivo em anexo com vírus. Não tem problema. Eu não abri o arquivo em anexo, o vírus não vai fazer nada. Agora, se eu abrir o arquivo em anexo, o vírus começa a sua ação? Sim, porque ele depende da execução do arquivo ou programa hospedeiro. E se eu não executar, se eu não abrir aquele arquivo, eu posso ter 200 vírus no meu computador. Ele não faz nada, porque eu não abri nenhum dos 200 arquivos. Agora, se eu abrir um daqueles 200 arquivos que tinham vírus, o vírus pode começar a sua ação? Pode. Entendido comigo? É difícil saber isso pro dia da prova?
Não, e sobre vírus, na maioria das vezes sobre vírus, não sobre os outros, é isso que cai. Se ele é um programa dependente ou independente, é dependente. Dependente de quem? Da execução do programa ou arquivo hospedeiro, porque sozinho ele não funciona. Tem mais uma característica de vírus, vem comigo, para matar a charada. Ele tem ou não tem a capacidade de se replicar, criar cópias do seu código malicioso e se tornar parte de outros arquivos ou programas? Ele tem ou não tem? Tem. Então a segunda característica do vírus, primeiro, precisa de um hospedeiro. Precisa de um hospedeiro para funcionar. Qual é a segunda característica? Tem a capacidade de se replicar, de criar cópias do seu código malicioso e se tornar parte de outros arquivos ou programas. São as duas características de vírus. Perfeito, e sempre precisa da execução do programa para conseguir se replicar, porque se não executar o arquivo, ele não faz nada, não se replica, não executa. Agora, olha só como é fácil a informática. Agora vocês viram que não é difícil. Acabaram de aprender sobre o vírus. Olha aqui comigo, olha aqui comigo. Se eu te disser exatamente assim, conhecido como verme, conhecido malware, um tipo de malware, conhecido como verme. Qual é a resposta no dia da prova? Worm, olha lá embaixo, ó, W-O-R-M. O worm não é um vírus, o worm é um verme, combinado comigo? Vírus é vírus, worm é worm. Worm é o que mesmo? Eu tenho uma mente fraca, eu me esqueço. Worm é o que mesmo? É verme. Oh, como é que você sabe? Porque eu acho que eu disse. Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a diferença de vírus para verme? Vem com... Ah, matou a charada. Mas não, peraí, temos um problema para resolver. Qual é a diferença e qual é a similaridade? Temos uma coisa diferente e uma coisa igual. Vamos lá, devagarinho. Primeiro, vírus e worm, os dois. Os dois têm a capacidade de se replicar? Sim, sim. Observa, vírus e worm, os dois têm a capacidade de se replicar, criar cópias de si mesmo. Os dois. Isso é igual. Agora, o que é diferente? Que o worm, atenção, olha a caneta aqui. O worm está aqui. Aqui está o arquivo do Word. Aqui está o worm. O worm funciona sozinho ou não? Funciona. O verme, que é o worm, é um programa independente. Ele não precisa de um outro arquivo ou de um outro programa para funcionar, ele funciona sozinho. Tá aí, matou a charada. Qual é a parte que o worm é igual ao vírus? O que ele é igual ao vírus? Que ele consegue se replicar, criar cópia de si mesmo. O que torna ele diferente do vírus? Que ele é um programa vírus dependente e o worm independente. O worm não precisa da execução de um outro arquivo ou de outro programa, ele não precisa de um hospedeiro. Professor, mas se ele funciona sozinho, é certo dizer que o worm pode invadir o meu computador e criar uma cópia dele num outro computador e depois num outro computador da rede, mais um, sem que eu tenha executado arquivo nenhum? Sim, porque ele é um programa independente, ele se propaga automaticamente através das redes de computadores, se ocupando de falhas, de vulnerabilidades do sistema. Aí ele encontra uma falha e aí ele se propaga através desta falha. Outra dica importante também quando a gente pensa nisso, olha só que interessante, por que criaram um worm? Sabe por que criaram? Para incomodar, eu vou dizer por quê. Ele se replica de tal forma nas redes, vai criando cópias de si mesmo nas redes de computadores, que a rede fica muito lenta a rede daquela empresa. E os computadores daquela rede também começam a ficar muito lentos. E o worm foi criado para isso. Quando me perguntam qual é a finalidade do vírus, variada, pode ser deletar arquivo, pode ser alterar as configurações de inicialização do sistema e aí eu não consegui inicializar o meu computador, pode ser corromper um arquivo para não conseguir mais acessar o arquivo, isso é vírus. O worm foi criado com uma finalidade específica que as provas sempre perguntam. Observa, se replicar através das redes, automaticamente, se ocupando de falhas, e deixar a rede lenta. Deixar os computadores da rede lentos. Então, se a prova começar dizendo, programa malware, que é independente, não precisa de outro programa para funcionar, que se replica através das redes, e que deixa a rede lenta e os computadores da rede ficam lentos também, a resposta é vírus ou worm? Worm. E vocês precisaram usar o computador para dar essa resposta? Não,
Porque eu disse que a maior parte das questões é pura teoria. É pra gente conversar como se fosse uma matéria qualquer. Então, quem me diz assim, mas eu tô começando agora, eu tenho medo de computador, não gosto, não tem problema. Não tem problema, porque é uma matéria qualquer. É só gostar de estudar. É só gostar de estudar que dá para chegar no dia da prova e acertar a questão. Eu vou falar agora mais resumidamente dos outros, porque senão não vai dar tempo aqui, mas só para matar a charadinha. Quer ver? Vamos pegar um que chama bastante atenção nas provas de concurso hoje em dia. Quem está ligado aí conhece o tal ransomware. Esse aqui, ó, ransomware. Olha que fácil responder essa. Professor, para ti tudo é fácil. Não, mas essa é mesmo. Quer ver? Ó? Ransomware. Acompanha comigo. Sabe o que significa o termo ransom? Professor, é uns menininhos que cantavam uma vez que a gente gostava muito. Não, não é os Hansons. É só o termo ransom. Quem lembrou dos Hansons também não fala aí, porque vai denunciar a idade. Então, o termo ransom, só ransom, significa resgate. Resgate. Ransomware, dica, programa que cobra resgate. Ransomware, ransom é resgate. Então, ransomware é um programa que cobra resgate. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. Dica, vem comigo, preciso de vocês. Chegou no meu computador, pegou todos os meus arquivos do Word e criptografou. De tal forma que agora eu tento acessar o meu arquivo do Word e eu não consigo. Porque o arquivo está criptografado, está codificado, ilegível. Professor, aconteceu alguma coisa no meu computador porque eu fui acessar o meu arquivo do Word e eu não consigo ler nada no meu arquivo do Word. E adivinha, olha aqui. Logo depois que eu tentei acessar esse arquivo do Word e vi que ele estava inacessível porque estava criptografado, veio uma mensagem na tela do meu computador pedindo um resgate, quer dizer, me cobrando um valor, dizendo que se eu pagar aquele valor, eles vão me devolver acesso ao meu arquivo do Word, aos meus arquivos do Word. Professor, mas esse resgate veio como? Veio com um pedido, dizendo para depositar em uma conta bancária? Normalmente não. Normalmente esse pedido de resgate vem cobrando em moeda virtual, como o caso do Bitcoin, que é uma moeda virtual. Aí eles pedem para que faça uma transferência da tua carteira Bitcoin. Professor, se eu não tiver Bitcoin, vai ter que se virar, vai ter que comprar. Se quiser de volta os arquivos. Aí vai ter que passar Bitcoin para a carteira deles. E eles fazem isso porque é mais difícil rastrear. Agora, olha o problema da prova. Acompanha. O que eu mostrei, programa malicioso, que criptografou os meus arquivos, que cobrou resgate. Aí eu paguei o resgate numa moeda virtual como Bitcoin e tive de volta acesso ao meu arquivo. Se fosse esse o texto, a resposta seria ransomware. Perfeito, porque é um programa que cobrou resgate. Mas agora eu vou mudar a questão, eu quero que tu me diga se é ransomware ou não. Vou mudar a questão. Chegou no meu computador, não criptografou os meus arquivos, impediu o acesso ao sistema. Quando eu fui digitar minha senha do Windows, naquela parte de digitar a senha, estava dizendo que a senha estava errada. Aí eu tentei digitar de novo, novamente não permitiu acesso ao sistema, e eu fui devagarinho digitar de novo, terceira vez, disse que não está certo. E aí logo depois, durante a digitação da senha, veio um pedido de resgate, dizendo que se eu pagar o resgate, eles me dão de volta acesso ao meu próprio sistema. Pergunta, nesse meu exemplo eu falei em criptografia? Não. Eu falei em impedir acesso ao sistema. Mas eu falei que esse programa cobrou resgate? Sim, falei que cobrou resgate, embora não tenha criptografado. É ransomware ainda? Sendo que não criptografou, só impediu acesso ao sistema, mas cobrou o resgate. É ransomware? Sim, porque para ser ransomware não precisa nem criptografar. O que precisa ter para ser ransomware? Ransom significa resgate. Então, ransomware é todo e qualquer programa que cobra resgate. Então, nem sempre ele criptografa os arquivos. Às vezes ele impede acesso ao sistema. Mas cobrou resgate. Se o enunciado da prova disse isso, a resposta é ransomware. Essa cobrança de resgate precisa ser feita em moeda virtual como Bitcoin? Sim ou não? Não. Por que normalmente é feita em Bitcoin? Para dificultar o rastreamento. Mas se eles quisessem cobrar em reais, poderiam? Poderiam, mas pensa bem, o cara vai dar a conta, deposita aqui na conta do Banco do Brasil em nome de tal pessoa que eu te devolvo acesso ao sistema. É improvável, né? Mas se a prova quiser fazer uma pegadinha e disser que a cobrança do resgate foi com depósito bancário no Brasil, pode? Pode, porque para ser ransomware precisa só o quê? Só o quê? Programa que cobra? Resgate. Esse resgate normalmente é feito em moeda virtual. É difícil entender?
Não, eu falei que esse era facinho matar. Professor, tem mais coisa para comentar? Tem, mas aí a gente vai fazer durante as aulas. Eu só quero, para a gente encerrar agora, falar um pouquinho sobre prevenção e proteção, porque eu vou dividir, atenção, preciso de novo de vocês. Eu divido o estudo de segurança, que eu falei que é o primeiro que vocês têm que fazer, eu divido em 2 grupos. Os problemas, vírus, o malware de uma forma geral, né? Vírus, worm, ransomware, entre outros que eu ainda não falei, problema, e prevenção e proteção. Na prevenção e proteção, olha a imagem. As questões de prova falam sobre vários assuntos, como os antivírus, como firewall, senha forte, anti-spam, assinatura digital, criptografia, backup e atualizações. Olha agora o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sei que segurança da informação envolve muita coisa para proteção, proteger, prevenção. Dentre esses aspectos, qual eu destacaria como os mais prováveis na minha prova de oficial de justiça? Qual deles tu apostaria como os mais prováveis? Perfeito. Eu destacaria exatamente o que a colega colocou. Assinatura digital, em primeiro lugar, exatamente como a colega mencionou. Criptografia, simétrica ou assimétrica, a gente vai discutir, mas criptografia. E depois, pessoal, o preferido da FAURGS como banca genérica é firewall. É firewall. Aí é uma preferência da banca em si. Então eu pegaria aqui, ó, assinatura digital, criptografia e firewall como exemplos de que é algo que é muito provável. Agora, olha atenção. Tu viu que não está escrito certificado digital? Não está escrito. E a maioria das questões que eu comentei são sobre certificado digital em segurança, professor, então não estou entendendo. Então me ajuda aqui. No começo da aula hoje, eu disse uma coisinha e eu quero ver se vocês lembram, se vocês conseguiram reter a informação na memória. Eu disse, certificado digital. Eu posso basicamente realizar 2 operações com o certificado digital. Quais são essas 2 operações? Assinatura e criptografia. Então, quando a gente lê a assinatura digital e criptografia, é o estudo do certificado digital, da certificação digital. Então, é isso que eu não posso me esquecer. A assinatura digital é obrigatório estudar. Criptografia é obrigatório, isso está dentro da certificação digital. E firewall, obviamente. Eu vou dar gancho sobre cada um desses, para tu ver que não é difícil. Claro que eu não vou explicar tudo, porque não vai dar tempo, mas algumas dicas importantes eu tenho que dar. O que eu considero como obrigatório quem for estudar assinatura digital? Todo mundo acompanha comigo a dica. A prova gosta de perguntar o que a assinatura digital garante em relação à segurança da informação. O que ela garante? 3 coisas. Autenticidade, integridade e não repúdio. Vou repetir para quem não anotou. A assinatura digital, que está lá embaixo, a assinatura digital garante 3 coisas. Autenticidade, integridade e não repúdio. Agora acompanha. A criptografia agora, não mais a assinatura digital. A criptografia garante o que a criptografia? A confidencialidade, que pode aparecer em prova com o nome de sigilo. Então, repetindo, a criptografia garante só a confidencialidade, que é o sigilo. Se vocês anotaram isso agora, eu quero que vocês pensem comigo. Pensa bem comigo. A assinatura digital garante autenticidade, integridade e não repúdio. A criptografia garante a confidencialidade, que é o sigilo. E aí a prova vem e pergunta, um certificado digital. O que o certificado digital pode garantir? Tem que fazer o raciocínio para responder, não é decoreba. Ó. Vocês já sabem o que eu faço com o certificado digital. Eu posso usar o certificado digital para assinar e para criptografar. Aí eu disse que a assinatura digital garante a autenticidade, integridade e não repúdio. E disse que a criptografia garante a confidencialidade, que é o sigilo. Só que agora na minha questão de prova eu disse, usando um certificado digital, eu posso garantir o que em relação à segurança? Vem comigo. Autenticidade, integridade e não repúdio e também a confidencialidade. Porque agora eu perguntei certificado digital e se com o certificado digital eu consigo assinar e eu consigo criptografar, quer dizer que com o certificado digital eu posso garantir a autenticidade, a integridade e o não repúdio, que são da assinatura digital, e também a
confidencialidade, que é o sigilo da criptografia. É isso que a gente tem que cuidar na prova. Então, às vezes, a gente tem que fazer um certo raciocínio, porque a gente veio para o dia da aula e o professor disse assim, olha, certificado digital pode ser usado para assinar ou para criptografar. A assinatura garante autenticidade, integridade e não repúdio. Criptografia garante confidencialidade, garante sigilo. Então, tirando a conclusão, certificado digital pode garantir as 4 coisas. Certificado digital pode garantir as 4 coisas. É uma conclusão natural que a gente tirou. Vou fazer mais uma vez a pergunta que eu já fiz várias vezes aqui. Te parece que a informática, ela se torna difícil porque a matéria é difícil ou porque é muito conteúdo? Qual dos dois tu acha? Eu acho que é porque é muito conteúdo. Porque difícil não é. Porque ninguém pode me dizer assim, não consigo entrar na prova sabendo que criptografia garante confidencialidade. Que é uma coisa que eles pedem muito. Como é que não consegue? Claro que consegue. Criptografia garante confidencialidade. Não consigo entrar na prova sabendo que a assinatura digital garante autenticidade, integridade e não repúdio. Claro que consegue, é só estudar. Assinatura digital garante autenticidade, integridade e não repúdio. Está estudado. Claro que tem outras coisas em volta disso que a gente vai explicar, mas estou dizendo que cada coisinha, de forma isolada, não é difícil dar resposta para a prova se tu pensar em prova de concurso, não em uso prático. Mas, professor, como é que eu uso isso? Não interessa. Por que não interessa? Porque, olha só como é que eu te explicaria para usar. Quer ver? Olha a diferença. Acompanha. Eu tenho uma empresa e a minha empresa emite nota fiscal eletrônica. E para isso eu tenho um certificado digital. Sabe como é que eu faço? Na hora que eu vou emitir a minha nota fiscal eletrônica, eu entro no sistema, faço as definições, coloco num leitor de cartão, eu coloco o meu cartão, que tem as informações do meu certificado digital, e aí através desse cartão que está lá, depois quando ele pede para confirmar, eu só digito a senha de acesso ao cartão, e aí ele emite a nota fiscal eletrônica. Isso é a minha explicação passo a passo do que eu faço. Essa explicação que eu dei do passo a passo que eu faço na minha casa, caiu em alguma prova da FAURGS até hoje? Nunca, nunca. Nenhuma prova pediu para pegar um leitor de cartão, botar o leitor de cartão, entrar no sistema, emitir a nota fiscal eletrônica, digitar a senha para emitir. Não. O que eles perguntam? Se a assinatura digital que eu fiz naquela nota eletrônica, atenção, a assinatura digital que eu fiz na minha nota fiscal eletrônica, garante o quê? Autenticidade, integridade e não repúdio. O cara não pediu para botar o cartão, ele só queria a teoria do que ia garantir em segurança. É isso, é essa a diferença. Portanto, vou repetir, informática não é difícil. A única coisa é que é muito conteúdo. Mas se tu entender que é muito conteúdo e não é difícil, tu entende que para se dar bem, basta ter vontade de estudar. Basta ter vontade de estudar. E tempo. Agora o tempo vocês vão tirar de onde? Vem comigo. Olha aqui. O tempo só tem quem estuda antecipadamente. Quem é que não vai ter tempo de estudar? Quem for estudar só quando sair quem? O edital. E vai ter gente que vai estudar só quando sair o edital? Sim, 70% das pessoas, só 30 estudam antes do edital. E dessas 30, 10% não vai na prova. Então ficou só 20. Ficou só 20% para disputar. É a verdade. É só denodo, é só vontade para estudar. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha. Nós nos encontramos aí nos estudos da vida. Até a próxima. Valeu e boa sorte para vocês.